Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Louvado seja Deus, aleluia. Estamos gratos ao Pai pela glória, pela presença, e esse é o dia que o Senhor criou para nós. Sejam bem-vindos, queridos, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Irmã Caroline Santos, Profeta Aline, Irmã Verônica, Shalom, Shalom, Pastora Elisete Rezende, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vossas vidas. Pode entrar, se sentar, descansar na presença do Pai. Se você sentir de compartilhar a live, pode compartilhar em nome de Jesus. Pastora Elisbeth Hope, seja bem-vinda. Timbó, aleluia. Já temos aí Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Irmã Cimere Bertin, Deus abençoe, a paz do Senhor. Pastora Emília, Shalom, Deus abençoe a todas. Em nome de Jesus, vai entrando, compartilhe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nice e Sandro, bom dia, a paz do Senhor. Aleluia. Os irmãos que eu não sei a localidade, pode escrever ali, Irmã Lúcia aqui de Santa Catarina também. Irmã Alessandra Medeiro, bom dia. Deus abençoe vossa vida. Minas Gerais. Aleluia. Suleni Brito, seja bem-vinda, querida, em nome do Senhor Jesus. Se não me falha a memória, irmã Suleni é de Brasília, Se eu não estou equivocada. Profeta Aurisleide Conceição, a paz do Senhor, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Coloca aí o seu estado, a sua cidade. Aleluia. Já de forma profética, para que o Espírito Santo esteja expandindo a unção, expandindo o poder até a sua localidade. Aleluia. Pastora Olívia, Deus abençoe sua vida. Missionária Lúcia, Pastora Vera Carvalho, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família. Louvado seja Deus. Agradecemos ao Pai pela sua presença. Irmã Andréia, Deus abençoe. São Paulo, aleluia, glória a Deus. Estamos orando e creio que em breve o Senhor vai nos mover aí para São Paulo. Já estamos profetizando a bênção do Senhor sobre todo o estado de São Paulo, sobre todo o estado de Minas Gerais também, expandindo a unção, o poder do Espírito Santo, a movimentação dos anjos para o Rio Grande do Sul, Brasília. Louvado seja Deus. Temos aqui Simone Barros, do Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta Aline de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Temos aqui também Marijane, Rose Rodrigues, Duda Oliveira. Louvado seja Deus. Pastora Michele, lá de Minas Gerais. Aleluia. Sejam todos e todas bem-vindos em nome de Jesus. Também Marlene Francisco, Araçatuba. Deus abençoe em nome de Jesus. A Duda Oliveira de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Maria Cabral, bom dia, bom dia, bom dia. Vai compartilhando, queridos. Às vezes nós compartilhamos uma live e às vezes alcançamos pessoas que estão distantes fisicamente, mas unidos no espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Olívia de Itapema, Santa Catarina. Aleluia. Alexandra Medeiros, grande expectativa. Aleluia. Isso aí, gera expectativa no seu coração. Coloque a sua expectativa em Jesus. Aleluia. Coloque a sua expectativa em Jesus e ore para que a unção flua com liberdade, para que a palavra do Senhor seja uma palavra certeira para a sua vida.
Aleluia, louvado seja Deus. Feche os seus olhos aí, queridos. Alguns estão compartilhando e eu creio que o seu compartilhamento vai alcançar vidas, aleluia. Vidas que precisam de restauração, que precisam de cura, que precisam de uma palavra, que precisam receber o poder do nosso Deus e Pai, que está disponível a todos, em nome de Jesus, tá? Feche os seus olhos aí nesse momento, aleluia. Se conecte ao Espírito Santo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós unimos o nosso espírito ao teu espírito. E unimos, Pai querido, o nosso espírito a todos os ministros, a todos os filhos que estão agora ao vivo e também aqueles que ainda ouvirão o vídeo que ficará gravado. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela tua presença. Nós agradecemos pela tua unção, pelo teu poder. Nós agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Que a sua palavra venha penetrar até o interior de cada alma que vai ouvir e que venha, Pai querido, num propósito de discernimento, de revelação, de entendimento. Que o Senhor venha trazer a luz do teu Espírito sobre cada mente. E que venha, Senhor Deus, a tua palavra trazer discernimento e fazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas. Que o Senhor venha com o teu Espírito discernir a intenção e o propósito de cada coração. Pai, em nome de Jesus, que, aleluia, aquilo que cada coração está agora clamando, às vezes em silêncio, nós sabemos que o teu Espírito vai ouvir, que a tua palavra vai se manifestar, o teu poder vai se manifestar, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor Deus, um romper, um liberar dentro de cada alma, dentro de cada ser. Que a tua palavra agora já comece a se movimentar e ir ao encontro de cada pessoa, Pai, conforme a necessidade. A tua palavra diz que o Senhor supre as nossas necessidades em glória. E é nesse ambiente, é nessa palavra que nós queremos permanecer e habitar na confiança de que o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, nos ilumina e o Senhor supre as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito agora se movimente, trazendo cada filho, cada irmão ao mesmo ambiente de unção, a sua presença. Que eles possam agora se desligar, Pai, em nome do Senhor Jesus, de todo o ambiente externo. Alamanto, plou, decambla, furquianá, defou, decambla, furquemanto, fleyer, amanto, flácia, manto, que eles possam, Pai, se desligar do físico e adentrar os lugares celestiais em Cristo Jesus. Que eles possam agora adentrar o ambiente da sala do trono. Que eles possam agora, Senhor Deus, sentir que estão assentados juntamente com Cristo. Alamanto, flor de cambla furquianá. Reblácia manto play de cambla furquianá. Lance aos pés de Jesus toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de você. Lance aos pés de Jesus toda a sua aflição, toda a sua dor. Lance aos pés de Jesus, aleluia, tudo aquilo que está te tirando a paz, que está te roubando a paz. Aleluia, respire na presença dele, respire nesse ambiente. Permita que ele venha te transicionar, te elevar para um ambiente aonde você sentirá a paz. Nós declaramos, aleluia, a manifestação. Nós trazemos à existência o liberar do reino, os ambientes do reino dos céus. Nós liberamos a paz que excede todo o entendimento. Nós liberamos o fluir do amor do Pai sobre a tua vida. Sinta-se nesse momento aceito.
Cristo nos reconciliou com o Pai, aleluia, através da morte de cruz, através do sacrifício de cruz. Nós fomos reconciliados com o nosso Pai, nós fomos unidos em espírito com o nosso Pai e nós podemos desfrutar de plena comunhão com Ele, aleluia. Oh, replacia manto play de cambla furquia, de fogo de cambla furquia nasce manto fly. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo está transicionando agora, alamando o teu espírito em plena conexão e que a tua alma se ajuste, se alinhe às frequências do reino, que a paz venha invadir o seu coração, que o amor de Deus venha encher o teu coração, a tua vida, que venha a plenitude do Espírito sobre você em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, repasse a manto flow de cambla furquena. Rebanto flow de cambla furquia mandefácia. Sejam todos bem-vindos, queridos, vocês que entraram durante a oração. Sinta-se abençoado, abençoada na presença de Deus. Hoje nós temos uma manhã extraordinária na presença do Pai, crendo na expectativa daquilo que o Senhor já fez em nosso favor e que chegará, aleluia, nesta manhã até a sua vida. Louvamos ao Pai pela sua presença. Agradeço a Deus por você estar aqui nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de unidade. Nós somos um em Cristo e nessa unidade nós vamos manifestar o poder do Pai. Nessa unidade nós vamos receber, aleluia, a presença. Nós vamos celebrar a presença. Nós vamos celebrar, aleluia, diz a palavra do Senhor, a atitude de Pedro quando pronunciou um salmo dizendo que na presença do Senhor a plenitude de alegria, a alegria do Senhor invade a sua vida, aleluia. A alegria do Senhor é a sua força, aleluia. Talvez você se sente um pouco enfraquecido. Saiba de uma coisa, que a alegria do Senhor é a sua força. A mão do Eterno se faz poderosa. Essas palavras, elas têm um sentido, elas têm um significado. Querido, quando nós começamos a viver uma vida de alegria, de contentamento, conforme diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa o momento que você está vivendo, eu te digo que é momento de celebrar, é momento de aprender a viver contente. Esse é o segredo da vida, diz o apóstolo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por que, apóstola? Se eu estou com problemas, por que eu vou ter que aprender a viver contente embaixo dessas situações? Queridos, entenda que o reino espiritual se movimenta por frequências e cada sentimento, cada estado de coração te conecta a uma frequência espiritual. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos com o nosso coração abatido, automaticamente a frequência espiritual a qual nós estamos nos conectando, às vezes inconscientemente, são frequências baixas. E quanto mais nós nos conectamos a frequências negativas, mais elas vão aumentar na nossa vida. Por isso nós vamos, aleluia, usar a nossa consciência espiritual e liberar de dentro de nós, de dentro do nosso coração, a alegria do Senhor. Porque quando você está alegre, você está se conectando a dimensões superiores. A alegria que vibra dentro do teu ser vai elevar o teu ser espiritual, vai elevar a sua alma, vai te tirar de regiões de cativeiro, vai te tirar de regiões de prisões, de regiões de deserto e vai fazer com que a sua alma descanse num lugar de abundância. A alegria do Senhor é a nossa
força, o nosso galardão. Por isso, transicione junto comigo a realidade externa. Transicione junto comigo. Aleluia, qualquer sentimento de alma. Aprenda a subir na adoração. Aprenda a subir na celebração. Nós deveríamos todos os dias, de manhã, iniciar o nosso dia com a celebração, com regozijo. Aleluia! Nós precisamos aprender o caminho da elevação espiritual, até que cheguemos à plena iluminação no nosso espírito. Celebrai com júbilo ao Senhor. Diz a palavra, celebrai com júbilo ao Senhor. Não são apenas palavras, queridos, são ensinamentos que vai mudar o seu estado, vai mudar a sua vibração, vai aumentar a sua fé, vai aumentar o poder de Deus dentro de você. Aleluia! A alegria e o contentamento é uma das chaves para você ser cheio do Espírito Santo em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Aleluia! Só o fato de nós acordarmos de manhã e estarmos aqui já é motivo para nós celebrarmos, queridos. Ainda mais conectados ao Espírito Santo e conectados aqui com os nossos amados irmãos, líderes da Igreja do Senhor. Agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus porque você está aqui presente. Trago uma orientação para você. Aprenda a transicionar o seu interior. Você é um ser espiritual. Às vezes a nossa alma, ela está abatida. Às vezes a nossa alma, ela está melancólica. Às vezes a nossa alma, ela se movimenta por motivos e às vezes sem motivos. Quem nunca acordou, um dia de manhã e sem saber por quê, a alma estava ali abatida, triste. Mas entenda uma coisa, o domínio da sua vida não é a sua alma. Você precisa viver no Espírito, andar no Espírito. E pelo Espírito, conhecendo as frequências da palavra, conhecendo as movimentações espirituais, você pode transicionar qualquer estado do seu coração. Você pode transicionar qualquer estado da sua alma. Se você analisar dentro de você, eu sempre digo, não lute contra os seus sentimentos. Sinta os sentimentos, porque conforme a palavra diz, sentimento vem da palavra sentir. Os sentimentos, seja ele sentimentos negativos ou sentimentos positivos, você não precisa lutar, você precisa sentir eles. E através da sua consciência espiritual, decidir se esse sentimento fica ou se esse sentimento sai. Então, a autoridade da sua existência está em suas mãos. Nós fomos ensinados a esperar tudo em Deus. Sim, queridos, Deus é o gestor da nossa vida, mas nós precisamos entender que Deus ele age na nossa vida através do nosso espírito. E tanto o nosso espírito ele tem uma consciência e uma autoridade capaz de transicionar o ambiente interno meu e capaz de transicionar o ambiente interno seu. Capaz também de transicionar o ambiente da sua casa, o ambiente da sua igreja, o ambiente da sua cidade. Aleluia! Quem nunca chegou, aleluia, às vezes dentro de uma igreja, dentro de um templo, e sentiu ali que estava fechado, que estava pesado. Entenda, quando nós nos movemos na adoração, na celebração, quando nós nos movemos, nos conectando a palavras,
aleluia, do alto. É por isso que o apóstolo fala que nós devemos nos encher do Espírito, falando entre nós com hinos, salmos e cânticos espirituais, celebrando a Deus no nosso coração. Quando nós nos movemos assim, nós vamos saindo do ambiente terra, nós vamos saindo do ambiente, às vezes, de opressão, ambiente de peso, e nós vamos adentrando os lugares celestiais. Nós subimos através da adoração e da celebração. E depois, quando nós estamos cheios, nós voltamos, descemos, desfazendo as trevas, destruindo o mal, aniquilando principados e potestades. Aleluia! Desfazendo as obras do mal, conforme disse Jesus. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! A tristeza não permanece quando você celebra. Você precisa ativar a movimentação. Você pode perguntar assim: apóstola, como eu vou celebrar se eu estou triste? Como eu vou celebrar se eu estou passando por uma provação? Entenda, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. O teu espírito tem a capacidade de ativar uma movimentação, seja ela para alegria, seja ela para paz, seja ela para o amor, seja ela para o contentamento, seja ela para abundância. Nós precisamos ativar essa movimentação na nossa vida e permanecer conectados nessa conexão. Isso vai aumentar a vibração do seu corpo. Queridos, quando a ciência fala sobre a lei da atração, um termo que talvez é estranho para alguns evangélicos, eles estão falando exatamente de tudo isso que a palavra está nos dizendo. Quando nós vivemos contente, quando nós vivemos um estado interior de abundância, de alegria, de paz, nós vamos puxar para nós vamos atrair para nós mais disso. É por isso que pessoas que prosperam, pessoas que entram no fluxo da abundância, elas precisam se movimentar na frequência da fé. Receberam a palavra de prosperidade, eu preciso vibrar nessa frequência de fé. A fé é um espírito. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter o espírito da fé. A Bíblia diz que em Josué habitava o espírito da fé. Espírito da fé é uma conexão, é uma frequência que você ativa ela dentro de você e você permanece conectado nessa frequência. Se você ativou dentro de você a fé para a cura, você vai ser curado. Então não é porque Deus quer, Deus já fez, já está pronto. Deus já liberou a sua cura, Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Deus já fez tudo, está tudo pronto. Agora, quando nós dizemos que a fé é a chave para você alcançar o sobrenatural de Deus, é porque a fé, ela te conecta ao ambiente que você está precisando. Quando você tem fé, você se conecta a essa frequência espiritual. Você ativou esse fluxo dentro de você. E permanecendo nesse fluxo, aleluia, você vai viver aquilo que o Pai já pré-ordenou para a sua vida. Uma vez que você tem uma promessa de ter uma vida abundante, comece a agradecer. Aqui outra chave. Nós falamos sobre a alegria, falamos sobre a celebração, falamos sobre o contentamento. E agora o Senhor me trouxe a palavra gratidão. A gratidão também vai fazer com que você permaneça conectados ao ambiente de abundância do reino. Tudo aquilo que existe no reino dos céus é uma realidade. E nós precisamos, através das nossas palavras, através
do nosso entendimento, através do nosso pensamento, através do nosso sentir. Nós precisamos unir pensamento, sentimentos e palavras. E isso vai fazer com que a tua vida dê uma guinada e uma transicionada de 380 graus. Você vai sair de um lugar onde você estava travado, improdutivo, inconstante, e se você tiver esse estilo de vida, de celebração, de gratidão, aleluia, glória a Deus, oh, replace amanto plou de cambla furquia, oh, repasse amanto flou de cambla furquená. Quando você celebra, quando você agradece, movimenta a gratidão, quando você está ali mudando o seu estado vibracional, você vai também usar a gratidão para você permanecer em lugares altos. Desenvolva a sua espiritualidade, querido. Qualquer filho sobre a terra, se aprendeu a permanecer nos princípios espirituais, você vai ter uma vida abundante. Agora, se você olhar as circunstâncias externas e você começar a declarar aquilo que você está vendo, começar a declarar conforme a multidão, a pensar nas coisas que você está vendo fisicamente, você vai trazer para você toda essa movimentação energética. Entenda uma coisa, a vida é espiritual e a espiritualidade é vida. As movimentações espirituais acontecem na vida de todas as pessoas, independente de classe social, independente de religião, independente de cultura, independente de nação. Espiritualidade é a nossa essência, é a nossa origem, e nós precisamos aprender sem ceticismo e sem religiosidade a movimentar, aleluia, o reino espiritual. Espiritualidade é vida dentro de nós. Ora, maço, ou morte, depende de como você a movimenta. Então não é Deus, não é o seu vizinho, não é a sua família responsável pela sua vida. Todos nós recebemos autoridade, todos nós recebemos o poder de Deus, e esse poder está dentro de nós. Agora, quando nós começamos a falar de coisas negativas, quando nós começamos a fazer fofoca, quando nós começamos a pensar negativamente, o poder está dentro de nós, porém, esse poder, ele vai se conectar, ele vai mover a dimensões de trevas, vai mover as dimensões de baixo. Por quê? Porque você está usando a sua capacidade espiritual para fazer movimentações de trevas. Então, queridos, trevas e luz são frequências espirituais. E o seu estado vai fazer você se conectar ou na luz ou nas trevas. Agora, uma vez que você se conectou na luz, procure manter o mesmo estado de vibração. Você vai, em nome do Senhor Jesus, entenda quando Jesus falou que o reino está dentro de você. Pense agora no reino dos céus. Pense agora no reino dos céus. E sinta tudo o que existe lá. Lá não tem falta de nada. É por isso que a palavra diz que o nosso tesouro está no céu. Se você acha que o teu tesouro está no Banco Central, que o teu tesouro está em qualquer banco da terra, você é limitado. Por quê? Porque aqui na terra tudo é transitório e temporário. Os bancos podem ser roubados. Podem acontecer alguma coisa e de repente o sistema econômico das nações desabar. Mas se você tem o entendimento que o seu tesouro está no céu, você tem entendimento que o Pai, o Criador, é a nossa fonte, nós vamos estar nos conectando
ao reino dos céus. Entenda uma coisa, Deus usa pessoas, Deus usa o seu trabalho, Deus usa várias maneiras para te abençoar, mas você não pode ter a sua mente dizendo assim que a sua fonte de renda, a sua fonte de recurso é aquele trabalho, é aquele comércio, é aquela transição financeira que você fez. Tudo isso são meios que o Pai usa para abençoar a nossa vida. Deus usa pessoas para abençoar a nossa vida. Sim, mas a fonte é Ele. É Ele que faz com que as coisas fluam, mas Ele vai fazer quando você estiver conectado. Entenda uma coisa, quando nós estamos vibrando negativamente, quando nós temos um estado de interior, de escassez, de miséria, de enfermidade, isso vai fazer um bloqueio e a sua vida não vai fluir, não porque o Pai não queira te abençoar, é porque você está travando, aleluia. Você criou ali um bloco energético dentro do seu próprio corpo, e esse bloco energético negativo vai fazer com que você fique fora da frequência que Deus tem na sua vida. Vai ficar fora da bênção que Deus já pré-ordenou para a sua vida. Nós precisamos entender que Deus não escolheu filhos. Esse eu vou abençoar, esse eu vou dar saúde. Não, queridos. A bênção do Senhor vem sobre justos e injustos, diz a palavra. É bem verdade que quando nós estamos num estado de obediência, nós estamos liberando os bloqueios, nós estamos abrindo a porta para liberar do reino chegar até nós. Quando nós vibramos de forma errada, nós fechamos a porta. Semantoplou. Você consegue entender que o mundo espiritual é como se você estivesse num grande oceano, aonde o oceano tem toda a provisão, tem tudo aquilo que você precisa para viver. Mas mesmo estando dentro de um grande oceano, se você vibrar contrário às energias desse oceano, você vai fechar as portas e as águas do Espírito não vão adentrar o teu ser. E você vai ter um estado de sobrevivência, mas não de vida abundância. Entenda a diferença entre você sobreviver na terra e você viver uma vida com abundância. Jesus, ele veio para isso. Ele veio para abrir essas portas. Ele veio para nos reconectar ao ambiente do Pai e nos trazer de volta o ambiente do Éden. Por mais que há um processo até que a gente entenda aquilo que Jesus fez, mas na verdade ele veio nos devolver o ambiente do Éden, o ambiente onde tudo era muito bom, o ambiente onde o Pai ele plantou o jardim e havia alimento para todos os seres criados. Replácia, mantoplay. Mesmo nós vivendo na terra da forma como ela está hoje, entenda, você não precisa seguir a multidão, você precisa voltar, encontrar o caminho de casa e viver segundo o reino dos céus. Permita que essa realidade seja ativada dentro de você. Permita que essa realidade, aleluia, seja real para você. O reino está dentro de nós. Jesus estava falando desse estado interior, onde você está conectado. Todos os seus sentidos espirituais estão conectados à dimensão de cima. Você está habitando, aleluia, você está habitando nas dimensões superiores, espiritualmente. E é de lá que tem o governo da sua existência. O reino espiritual governa o reino do espírito. Queridos, tudo isso está na palavra. Se você pegar agora a palavra, você vai encontrar tudo isso que eu agora ensinei para vocês. O fato que a igreja, ela conhece a letra. Ela sabe citar a letra, mas ela não conhecia como que funciona isso. Você pode transicionar qualquer situação na sua vida, usando a sua consciência
espiritual, usando a sua mente, a mente do espírito, até que a mente do teu espírito se alinhe e chegue à mente de Cristo, ao padrão mental de Cristo. Eu te oriento, olhe a maneira como Jesus andava na terra, como ele fazia, como ele tratava as pessoas, como ele se relacionava com as pessoas, como ele fluía em humildade, em simplicidade, mas ao mesmo tempo cheio de poder, cheio de unção. A Bíblia diz que Jesus, ele se retirava antes de clarear o dia. Ele ia para lugares desertos, para lhe ter comunhão com o Pai, conexão. Você consegue se conectar plenamente com o seu Pai, com o seu Criador, quando você conhece o caminho para casa, quando você conhece a conexão espiritual. Celebre a Deus, adore, aleluia, agradeça, mas que isso seja um estado de palavras, de pensamento e de sentimento. Todo o teu ser, espírito, alma e corpo, vai ser guardado irrepreensível até o dia de Deus. Muitas pessoas até celebram a Deus com a boca. Mas para mudar o estado interior, querido, você precisa sim celebrar a Deus com a boca. Mas a sua boca precisa falar daquilo que o coração está cheio. Então é por isso que eu falo sobre unir mente, coração e lábios. Unir os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua palavra. É assim que você vai mudar o seu estado vibracional. Eu oro para que a frequência espiritual, o poder de Deus, quando eu falo de frequência, eu estou falando do poder, eu estou falando, aleluia, do fluir espiritual, de andar no Espírito e viver no Espírito. Aleluia. Que a unção e o poder de Deus aumente sobre a sua vida. Que você receba ativação de unção, ativação profética, mas que você permaneça. O Senhor, ele me ensinou desde muito cedo, quando eu comecei a receber a unção. Ele disse: filha, quanto mais você recebe a unção, porque nós recebemos a unção externamente, querido, quando fazemos uma ativação. E essa unção, ela precisa ir para o nosso interior. Só que nós precisamos expandir a nossa consciência espiritual, alinhando ela com Cristo, com a palavra de Deus. Por quê? Porque se você carregar poder, você carregar unção, mas as suas palavras, o seu pensamento for negativo, você vai reproduzir isso na sua vida. Por quê? Porque a unção, ela vai potencializar o seu estado de pensamento, o seu estado de sentimento. É por isso que pessoas querem receber unção e às vezes entram em batalha depois que recebem um alto nível de unção. Por quê? Porque elas receberam a unção, mas elas não têm consciência, elas não têm entendimento, elas não trataram, não limparam ainda o vaso. Aí entra o ensinamento de Jesus que quando a pessoa recebe um vinho novo, mas o odre é velho, vai se romper, né? E Jesus, ele fala: não se coloca vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o odre precisa ser novo também, precisa ser restaurado. A sua consciência precisa ter passado pelo processo de transformação. É por isso que a entrada no reino é através de arrependimento. É por isso que a entrada no reino é através de transformação de mente. Enquanto você não recebe ensino para transformar a sua mente, você não adentra no reino. Pessoas que recebem um alto nível de unção, mas que não conseguem passar da quarta dimensão. Apóstolo, o que é a quarta dimensão? É o lugar da dualidade. É o último nível de dualidade. Ali, na quarta dimensão, você vai encontrar principados e potestades, tanto da luz quanto das trevas.
E ali, se você não mudar a sua mente, você não entender a sua condição em Cristo, você não souber a respeito da salvação, conforme descrito na armadura espiritual de Efésios, ali quando Paulo fala que nós devemos vestir toda a armadura, esse vestir toda a armadura é exatamente essa transição que precisa acontecer na nossa mente. Capacete da salvação, espada do Espírito, cinturão da verdade, escudo da fé e calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tudo isso fala de você se conectar na palavra e você mudar, transicionar a sua mente. Quando você transicionar a sua mente, alinhar a sua mente, a mente do Espírito, e você estiver em um estado de consciência, aleluia, aí o teu odre está novo. Aí o teu odre está pronto para receber um alto nível de unção. E essa unção não vai mais romper o odre. Por quê? Porque você foi preparado. Você foi preparado. Agora o seu corpo espiritual está pronto. A sua mente está renovada. A sua fé está conectada na direção certa. Está conectada nas dimensões de cima. Você está com o seu corpo físico, com a sua alma e com a sua mente totalmente pronta para receber um alto nível de unção. Eu sempre digo que, além de receber a unção, o nosso odre, o nosso corpo precisa estar pronto para sustentar, para manter essa unção. Porque senão você vai viver constantes estados de encher-se e esvaziar-se. Aí entra o quê? Declaração da palavra, entra oração em línguas, entra meditação. Muitas pessoas estão transformadas. Eu sempre gosto de contar os testemunhos meu, porque por muito tempo, aleluia, eu declarei a palavra por muito tempo. Eu ainda faço isso hoje, mas por muito tempo eu orava em línguas. Consegui mudar muita coisa dentro de mim, mas a única coisa que fez silenciar minha alma foi a meditação. A única coisa que fez com que eu tivesse entendimento espiritual. Porque quando nós estamos orando em línguas e declarando a palavra, nós estamos trazendo para fora o nosso espírito. Nós estamos nos movendo, trazendo para fora. Agora, quando você medita, quando você para meditar, você está silenciando a sua alma e você está ativando o decodificador espiritual dentro de você. Você está ativando a sua intuição, você está ativando os seus sentidos espirituais, você está ativando a mente do teu espírito para que você se torne um com ele. Então, queridos, vamos sim praticar celebração, gratidão, vamos praticar declaração da palavra, vamos praticar oração em línguas e vamos praticar meditação. Aleluia, glória a Deus. Esses são ensinamentos proféticos. Aí você pode perguntar, apóstolo, por que você ensina de forma diferente? Porque você não leu um versículo e explica ele didaticamente. O ensinamento que o Senhor me deu é ensino profético. O Senhor me levantou para ensinar a igreja no profético. E o profético fala de espiritualidade, conhece as movimentações espirituais, conhece o exercício dos dons, conhece, queridos, o desenvolvimento espiritual, aquilo que está atrás das cortinas. Quando nós lemos uma palavra, o profeta, ele vê essa palavra acontecendo no mundo espiritual. Nós precisamos ter a sensibilidade e a consciência, o nosso sentido espiritual aberto para a gente liberar uma palavra e ver essa palavra sendo gerada, ativada no mundo espiritual. Nós vemos aquilo que está por trás das cortinas. Então, quando nós começamos a adorar, celebrar, elevar a nossa vibração, nós estamos subindo e nós vamos ser cheios do Espírito. Para quê? Para descer e dissipar toda a operação do mal. Seja o gestor da sua existência, desenvolva a sua espiritualidade. Uma vez que você desenvolveu a sua espiritualidade, você vai ser a pessoa que vai ter a gestão da sua existência. Quando nós nos despertamos espiritualmente com consciência, com sabedoria, nós paramos
de procurar pessoas para acusar, para apontar, para, digamos assim, dizer que elas são responsáveis pela nossa vida. Entenda uma coisa: aquela pessoa que te magoa, que fala mal de você, aquela pessoa que ora contrário à sua vida, aquela pessoa que te irrita, que te pisa no pé, né? Como diz o ditado, que pisa no teu calo, aquela pessoa que te incomoda. Entenda uma coisa: eu aprendi algo e estou aplicando isso na minha vida. As pessoas, elas são colocadas para caminhar conosco, seja família, seja na igreja, seja em qualquer ambiente de trabalho, né? Aquele chefe que te incomoda, aquele amigo que te tira do sério, são apenas lembretes para que você corrija o seu interior, são apenas lembretes para que você corrija a energia que está dentro de você. Às vezes nós não percebemos, mas nós mantemos alguns padrões mentais que geram do lado de fora algumas coisas. Por exemplo, quando a pessoa ela tem dentro de si o sentimento de rejeição, isso está dentro dela, é um bloco energético dentro dela. Então, constantemente, ela vai vivenciar experiências que ela vai se sentir rejeitada. Mas por quê? Porque dentro dela tem um bloco energético com essa carga que é uma energia de rejeição. E, segundo a religião, vai dizer espírito de rejeição. Agora, a ciência vai dizer energia de rejeição ou carga energética de rejeição. Então, para corrigir isso, nós precisamos trabalhar, né, a limpeza desses blocos, né? E às vezes, quando o bloco energético ele é muito grande, nós precisamos fazer trabalhos de ativação profética e até mesmo de movimentação na celebração, declarando que você é aceito no Pai, que você é aceito no amado, que você é amado por Ele. Entenda uma coisa: nós às vezes passamos a vida toda querendo que as pessoas nos aceitem e nós estamos nesse constante fluir de se sentir rejeitado. Só que nós só vamos conseguir nos libertar ou nos auto-libertar, né? Ou, usando uma palavra um pouco mais atual, eu gosto de usar a espiritualidade, palavras da religião com palavras da ciência. Quando eu falo de nos libertar, eu estou falando de desbloquear, de romper. Então, quando nós começamos a adorar com intensidade, intencionando que esses blocos negativos, eles explodam e saiam de dentro de nós, e nós estamos aí trabalhando a nossa espiritualidade para mudar a nossa realidade. Nós precisamos nos autoconhecer, queridos. A partir do autoconhecimento, você pode mudar qualquer realidade. Você só vai permanecer com aquilo que você quer permanecer e que você entende que é necessário. Mas nós, através da adoração, através da celebração, através da declaração, vibrando num estado, aleluia, de uma unção, de alto poder, nós podemos fazer com que qualquer bloco energético, qualquer prisão. Agora, explico, bloco energético é o mesmo que prisão ou cativeiro. Às vezes a pessoa pode estar numa situação de cativeiro. A situação de cativeiro nada mais é do que um bloco energético que está enraizado e um bloco, digamos, de um volume um pouco maior. Isso traz para você um cativeiro. Mas você pode fluir na adoração, na celebração, para mudar, né? Para fazer com que esse bloco exploda. Eu tenho certeza aqui que teve pessoas que já teve momentos de oração e de adoração muito intenso, que você estava ali orando, parecia que o freio de mão estava meio puxado, e de repente você começou a orar e a declarar, e houve como que um romper dentro de você. Esse romper é exatamente a explosão de um bloco energético. Quem nunca esteve, às vezes, na igreja, você começa a orar em línguas, e quando você está orando em línguas,
De repente você sente um transbordar. É como se algo de dentro de você fluísse e você sente aquele contentamento e você se sente cheio e há um transbordar, né? Aquela alegria que vem. É porque nessa hora rompeu um bloco energético. Aquilo que estava fechando o fluxo da espiritualidade agora rompeu, explodiu e veio o quê? Veio a alegria, veio o contentamento, veio aquele regozijo, veio aquele transbordar. Ore plácia manto fleyer, cambla furquená. Agora você entende? Uma vez que o fluxo, né, todo o bloqueio, tudo aquilo que estava bloqueado dentro de você, aquele bloco energético, quando ele se rompeu, quando os fluidos, quando os sentidos espirituais, eles estiverem totalmente abertos, aquele transbordar, ele não vai ser apenas um momento, ele vai ser constante na sua vida. Ele vai estar presente no seu dia a dia. Você vai viver naquele estado, né? Como se fosse um fluir abundante dentro de você. Isso é o estado de vida abundante. O Pai, Ele quer que você tenha, né, a vitalidade dele, o fluxo vital de Deus dentro de você. É exatamente, né, você sentir que as suas correntes sanguíneas, o fluxo do coração, o fluxo que vem da mente, o fluxo que vem dos seus rins, tá? O fluxo que vem de todos os seus órgãos vitais, eles fluem e bombeiam o poder do Criador, né? A energia vital do Criador por todo o seu corpo. Só que você precisa começar, dia após dia, você precisa desenvolver a sua espiritualidade. Às vezes nós queremos que Deus ele faça tudo no sobrenatural. E eu digo mais uma vez, Deus já fez. Nós precisamos desenvolver. Por mais que a salvação é de graça, o apóstolo Paulo diz que nós devemos desenvolver os nossos músculos espirituais. E ele diz também que nós devemos exercitar os dons espirituais. Nós devemos exercitar os dons espirituais. E isso precisa ser um estilo de vida, precisa ser uma rotina. De manhã, acorde, né? Acorde antes de abrir os seus olhos, já se conecte, comece a agradecer a Deus pelo seu dia. Peça para o Senhor liberar a palavra de conhecimento daquilo que você precisa saber sobre o seu dia. Interessante que você entra no fluxo, né? Eu tenho esse hábito de levantar de manhã e ficar um tempinho com o olho fechado e perguntar: Pai, tem alguma coisa que eu preciso saber para o dia de hoje? Hoje foi um dia que o Pai me respondeu algo, né? Às vezes ele me dá visão de algo que vai acontecer, às vezes ele fala alguma direção para decisões que eu preciso tomar no dia. E hoje, quando eu acordei de manhã, eu passei aquele tempinho com o olho fechado e eu comecei a ver um fluir de águas, E o Senhor disse assim: filha, tudo está pronto. O que você tem para o dia de hoje está pronto. Então você não precisa de nenhuma orientação a mais. Apenas ande naquilo que já está pronto. Foi a palavra que eu recebi hoje de manhã. O Senhor disse assim: o teu espírito já sabe o que precisa fazer. Apenas ande. Apenas ande. Isso é andar no espírito e viver no espírito. Aquele entendimento de que você precisa ter na sua mente: eu vou fazer isso, e ter ali uma agenda extensiva ou um conhecimento antecipado de tudo, não é preciso quando você anda no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, até parece que a nossa mente está vazia, mas na verdade o que acontece, conforme disse Jesus, está tudo escrito, nós só precisamos entender como isso funciona. Jesus ele disse assim que quando fôssemos, né, falando sobre os discípulos, mas eu trago isso para nós, quando nós fôssemos nos apresentar diante de reis,
Isso usando a mais alta categoria da sociedade. Se nós vamos nos apresentar diante de reis, nós não precisamos ficar ali pensando o que eu vou falar, como é que vai ser, de que jeito que vai ser. Porque no mesmo momento o Espírito Santo trará tudo o que você precisa dizer. Aí você vai dizer assim, apóstolo, mas é diante dos reis. Entenda a espiritualidade. Jesus usou a mais alta classe exatamente para nos dizer que nós não precisamos nos preocupar se é diante dos reis, se é diante, digamos, de um pastor, se é diante de um amigo, se é diante de um patrão, se é diante de uma proposta de emprego. Se nós vamos receber da parte do Espírito, quando nós adentrarmos os mais altos ambientes da terra, imagina no nosso dia a dia, imagina na nossa vivência diária, imagina naquilo que nós fazemos diariamente. O Espírito Santo comunica aquilo que nós precisamos fazer. Enquanto nós não temos essa plena conexão com o Espírito Santo, nós precisamos sim escrever sermões, precisamos sim pensar naquilo que vamos falar. Precisamos sim orar e talvez buscar uma direção. Mas eu quero dizer para você que o lugar que o Pai tem para você é de plena conexão com o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dará a palavra no exato momento quando você precisar. Ele é a voz que te diz, andai por este caminho, vire à direita, vire à esquerda, faça isso, faça aquilo, fique parado, descanse. Sim, vai ter dias que o Espírito Santo vai dizer para você, descanse, descanse. Porque quando nós descansamos nele, ele satisfaz o desejo do nosso coração. Quando nós descansamos nele, é ele que vai trabalhar. Existem momentos em que o Pai coloca a gente para descansar. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito e está tudo travado. Recentemente eu ouvi essa palavra do Pai. Me preocupava com o ministério, me preocupava com os ministros, me preocupava com a igreja, me preocupava por não ver as promessas de Deus vindo à existência. E o Senhor disse assim para mim, filha, lança. Eu tive uma visão onde eu lançava no mar, o mar que representa todo o fluir, toda a espiritualidade, todo o ambiente espiritual. O Senhor estava dizendo, não se apegue, não tente fazer do seu jeito, mas lance no mar, lance na presença do Pai, lance na abundância do reino, porque nós precisamos fazer a nossa parte, mas existe um nível, existe um momento em que as promessas do Pai, elas vão se cumprir na nossa vida, mas vai ser Ele que vai fazer. Nós até podemos planejar e às vezes agir até um ponto, mas quando a promessa de Deus é muito grande na sua vida, querido, entenda, não vai ser do modo natural, não vai ser nas suas habilidades, vai ser nas habilidades do Espírito. Quando a promessa é grande, assim como foi na vida de José. José, ele andou, passou por provações e por situações, ele pensava naquele sonho que ele teve na juventude, como que iria acontecer isso, mas José, ele precisou apenas andar. E às vezes o andar de José foi até contra a vontade dele, porque foi embaixo de traição, foi embaixo de provação. José teve que se movimentar pela circunstância. Não foi José que planejou ali, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. José, quem colocou ele para caminhar foi a circunstância. E Deus está agora falando com pessoas. As circunstâncias que estão acontecendo na tua vida é direção de Deus. Tudo que está acontecendo na tua vida é para te levar para o local da promessa. Às vezes nós não entendemos o agir do Pai. Nós não entendemos aquilo que está acontecendo. E até dizemos que é o inimigo que está fazendo. Mas nós precisamos entender o governo da nossa existência está nas mãos do Pai. E se nós estamos conectados em espírito, se nós estamos embaixo de uma palavra, se nós andamos na palavra, nós só precisamos andar, porque até mesmo a circunstância que você julga improváveis, até mesmo a circunstância que você julga que está te aprisionando ou que está te causando dor, está te conduzindo
aleluia, para o local da promessa. José, quem levou ele ao local da promessa foi a circunstância, foi os irmãos que o rejeitaram, foi os irmãos, aleluia, que lançaram ele no poço, foi os irmãos que o venderam. Você consegue se localizar no meio da rejeição, no meio de pessoas que te traem, no meio de pessoas que falam mal de você, no meio de pessoas que não entendem o seu chamado, em meio de pessoas, aleluia, que te enganam e vendem a sua vida, roubam, alemanto, flow, aquilo que Deus tem na sua vida. Não se preocupe, queridos, permaneça na palavra, descanse na palavra, viva a palavra, vibre na palavra, porque é a palavra que vai te conduzir para o local da promessa. Então, essas coisas que acontecem, que parecem desalinhados com aquilo que Deus tem, se você se prender nela, você vai ficar preso nisso. Mas se você fechar os seus olhos e não olhar essas coisas externas que estão acontecendo, a luta, a dificuldade, a traição, a vergonha, as palavras de medo, os sentimentos contrários, se você não se prender a isso, se você soltar isso, se você não se apegar à circunstância, mas se apegar à palavra, viver na palavra, vibrar na palavra, andar na palavra e agir na palavra, tenha certeza, a palavra te levará ao local da promessa. Você consegue ver tudo que José passou. Foi vendido. Eu sempre digo que quando José pensou assim, poxa, agora eu estou aqui na casa de Potifar, estou vivendo uma boa fase. E você vai entender por que Deus permitiu que a mulher de Faraó tentasse José. Porque na casa de Potifar, melhor dizendo, na casa de Potifar, eu creio que a mente natural de José pensou assim, agora eu acho que eu cheguei no local da promessa. Poxa, eu estou aqui nesse ambiente, né? Sou mordomo de tudo. Estou aqui administrando tudo na casa de Potifar. Poxa, foi uma boa meus irmãos terem me vendido, porque aqui agora eu estou governando aqui. Eu sou o mordomo dessa casa. Eu creio que agora é a promessa. Então José, na mente natural, achou que tinha alcançado a promessa. Ele não sabia que ali era apenas um estágio do treinamento dele para algo maior. E José estava muito bem na casa de Potifar. Ele estava bem tranquilo, porque o estado dele ali era bom. Digamos que financeiramente ele estava bem. Digamos que ali ele estava fazendo uma leitura e disse, acho que é aqui o local da promessa. Porque um mordomo tem uma condição boa dentro de uma casa. Só que quando José, ele estava querendo estabelecer permanência num degrau da escada que ainda não era o último, quando José estava querendo estabelecer permanência em um ambiente que ainda não era o local da promessa, mas que na mente natural dele era ali, José estava querendo descansar ali, Deus estava lá no céu dizendo, meu filho, você não está entendendo, ainda não é aí, é maior, é mais elevado o lugar que eu tenho para você. Só que José, olhando naturalmente, estava dizendo, tá bom aqui, estou sossegado aqui. Então o que Deus fez? Ele permitiu que a mulher de Potifar se levantasse. Para quê? Para tirar José daquele ambiente. Você já passou por algum ambiente como esse? Que no meio das palavras que Deus tem para a sua vida, mas da sua mente natural você ainda não conseguindo alcançar a promessa, e você entrou em um ambiente que parecia, você estava ali descansando, você estava prosperando, e você pensou, acho que é aqui. Acho que é aqui o local da promessa. E aí você está ali pensando em estabelecer morada naquele ambiente, você está pensando
aqui é o local do descanso, então eu vou ficar por aqui mesmo, aqui é o local da promessa. E de repente, do nada, surge uma provação e você tem que sair daquele local. E interessante que José, ele saiu da casa de Potifar e foi para a prisão. A Bíblia não diz, mas normalmente quando acontece isso, a gente diz assim: poxa, o inimigo roubou a minha bênção. O inimigo roubou a minha promessa. E José, na verdade, estava apenas passando por treinamentos para chegar numa posição. A casa de Potifar foi apenas o degrau do meio da escada. A casa de Potifar foi apenas um posto de treinamento para José. José estava administrando a casa de Potifar. Só que o que o pai tinha para ele era o governo de uma nação. Era o governo. Era mais além. Então, queridos, não queira dizer como, de que jeito você vai chegar lá, porque o Senhor vai te conduzir. José foi para a prisão, teve que passar um ciclo lá na prisão. Agora entenda uma coisa também, a nossa existência é feita por ciclo. E quando acaba um ciclo, o próprio Deus vai fazer diminuir as suas entradas para que você entenda que aquele ciclo terminou e que o próximo ciclo que vem é maior. Nós temos essa mania de quando nós estamos bem, né, estamos em ambiente de pessoas que nos amam, pessoas que estão tratando a gente bem, a gente pensa aqui é o local da promessa. Só que se é o local da promessa, nós vamos permanecer ali. Mas se nós estamos permanecendo num local que não é o último estágio, não é o último degrau da escada, Deus vai fazer com que aquele ciclo, ao terminar-se, algumas coisas aconteçam para que você saia para o novo ambiente que Ele tem. Nós precisamos estar atentos e alinhados ao tempo e ao espaço. Porque para cada tempo existe um espaço, existe um ambiente. Hoje Deus te colocou num ambiente, hoje Deus colocou num espaço, nesse tempo você está aí. Mas quando você começar a sentir que as coisas estão encurtando para você, tem pessoas que às vezes elas estão morando ou estão num ambiente em que as finanças fecharam, tudo fechou. E ela fica ali dizendo, foi macumba, foi isso. Entenda, você é um filho de Deus e essas coisas não te alcançam. Oração contrária na sua vida só se for para te levar para frente. Oração contrária só se for para te arrancar dos ambientes que não são ambientes do Pai. Apóstola, pode isso? Sim, queridos, pode. Quando eu estava dentro do sistema religioso, havia oração contrária à minha vida. Quando eu estava no ambiente religioso, havia intenção contrária à minha vida. As pessoas não aceitavam o ensino que eu trago. As pessoas não reconheciam a unção que está sobre a minha vida. As pessoas não reconheciam o chamado que o Pai colocou para mim. E eu comecei a passar por orações contrárias, intenção de coração, movimentações de tudo quanto é jeito, rejeição. Fui muito rejeitada dentro do sistema. E um dia eu perguntei para o Pai, Senhor, por que isso? E o Senhor disse assim para mim, filha, tudo que você está passando é para te tirar de ambientes que não te pertencem, em ambientes que eu não te coloquei, para te levar para o ambiente que eu tenho para você. Entenda, nada acontece sem a permissão do Pai. Nada acontece na sua vida sem a permissão do Pai. A perseguição, aleluia, a traição, a vergonha, o descrédito é apenas para te levar para o local da promessa. Agora entenda uma coisa, quando você está num ambiente que você sente que você não é bem-vindo, entenda, saia. Permaneça em ambientes em que você é amado. Permaneça em ambientes em que você é respeitado. Permaneça em ambientes
em que a tua energia espiritual, a unção que está sobre a tua vida, é celebrada e recebida. O próprio Jesus, quando ele estava em Nazaré, a Bíblia diz que ele não foi recebido, ele não foi bem visto. Os milagres dele, a unção que estava sobre a vida dele, Jesus ele não foi bem recebido em Nazaré. E o que Jesus fez? Ficou ali lamentando, ficou ali chorando, ficou ali estagnado, esperando que tudo se fechasse para ele? Não. A palavra diz que quando Jesus percebeu que Nazaré não recebeu a palavra dele, que Nazaré não recebeu a unção que estava sobre a vida dele, ele foi para cidades circunvizinhas. Ele foi para outras localidades. Aleluia! A sua unção, o seu chamado, a sua vida, Deus tem um local certo. José, por mais que passou por tudo, ele não permaneceu no poço. Deus já providenciou, os irmãos jogaram ele no poço para morrer. Mas ele não permaneceu no poço e não morreu no poço. Por quê? Porque Deus já tinha providenciado a caravana para vir. Foi de um jeito estranho, mas foi Deus que providenciou. E os irmãos, querendo um din-din, querendo um dinheirinho, vendem José. E José começa a transição. José começa a transitar embaixo da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você, apenas ande na palavra de Deus. Permaneça, mas a palavra ela tem movimento. Deus um dia disse para mim assim: filha, não se mova antes da nuvem e não fique parada quando a nuvem se mover. Mas mesmo recebendo essa palavra de Deus, um dia eu estava pensando sobre isso, queridos. Nós permanecemos 5 anos num lugar. Nós permanecemos 5 anos num lugar. Havia muita unção. E eu achei que a nuvem seria apenas a unção. Então eu pensei, enquanto tiver a unção, é porque a nuvem está aqui. Só que Deus foi retirando muitas coisas. E na verdade a unção já tinha se movido. E às vezes a gente não percebe que a nuvem se moveu. Aonde a nuvem está, vai ter unção, vai ter provisão, vai ter proteção, vai ter amor, vai ter aceitação. Então entenda a nuvem da presença. A nuvem significa a presença. Então aonde a presença está, isso falando geograficamente, tá, queridos? Porque a presença sempre vai estar dentro de você. Dentro de você a presença sempre está. Mas fisicamente, geograficamente, a nuvem estava no deserto. A presença de Deus se movia ali, visualizada, entendida pela nuvem, se movia. E quando ela parava, o povo parava. Quando a nuvem andava, as pessoas levantavam um acampamento e se movimentavam também. Você entende isso? Você consegue ver a nuvem da presença? É o local onde Deus tem para você. É a presença interna ligada com a presença externa. O favor de Deus externo. E aonde a presença de Deus está, ali tem tudo que você precisa. Tem unção, tem poder, tem amor, tem aceitação, tem provisão, tem proteção, tem pão diário, tem tudo. Agora, você vai perceber que a nuvem se moveu quando você começar a se sentir com falta de alguma coisa. Pegue esse ensino, aplique a sua vida. Entenda que o Senhor te cobre. Mas quando vencer um ciclo que você precisa sair da sua terra, lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. Obviamente, querido, nós precisamos ter sabedoria espiritual, porque quando você se move de um local para o outro, existe o tempo em que você precisa plantar fundamentos.
o tempo em que você vai ter crescimento, mas esse crescimento ele vai ser estrutural. Vai ter crescimento, vai ter sim, mas vai para ser firmar raiz. Agora, uma vez que firmou raiz, você precisa crescer para fora. Amém? Por exemplo, quando você começa um trabalho novo, você saiu de um trabalho e você vai para um trabalho novo, precisa de um tempo para criar estrutura. Aleluia! Mas a nossa vida precisa ser de constante crescimento. Nós não podemos entender que estamos estagnados e está tudo bem. Existe uma ativação sobre todos os seres humanos. Lá no princípio, Deus ativou uma palavra sobre a terra. Lá no princípio, Deus ativou uma palavra sobre todos os seres humanos. Crescei, frutificai, multiplicai e dominai sobre. Essa palavra está sobre a humanidade. Algumas pessoas dizem que está sobre os homens. Não, queridos. A palavra ali não era sobre homens, mas sobre humanidade. A palavra ali era sobre todos os seres humanos. Crescei, frutificai, multiplicai e dominai sobre a terra. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar em constante crescimento. Espiritualmente, nós precisamos crescer todos os dias. Todos os dias. Não é como o sistema religioso falou, queridos. O sistema religioso te dá uma cartilha e diz assim, ó, fique aqui e é isso. Na espiritualidade é crescimento contínuo. Crescimento em conhecimento, em unção, em capacidade, em entendimento. E eu quero aqui agora abrir um parênteses. Invista na sua espiritualidade. Invista tempo, invista recurso. Porque uma vez que você entendeu como a vida funciona, tudo vai fluir. Se você entender que a espiritualidade, ela vai governar o seu estado de ser. A espiritualidade, ela vai governar as suas finanças, ela vai governar a sua vivência de forma completa. E nós devemos crescer em tudo. Diz a palavra. Nós devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então não é segundo a cartilha da religião. Nós devemos crescer em tudo. Em tudo. Naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. E qual é a sua linha? Qual é o estágio que você vai alcançar? Até que cheguemos à medida do varão perfeito, Cristo Jesus. Então, queridos, não existe essa questão de que você vai crescer e você vai ficar abaixo do seu líder. Obviamente que você precisa entender os princípios de honra, você precisa entender os princípios de fidelidade, você precisa honrar o seu líder, você precisa permanecer submisso à liderança dele. Agora, falando de crescimento espiritual, até que nós cheguemos à medida do varão perfeito, Cristo Jesus. Até que nós cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então nós temos muito para crescer. Se nós tivéssemos esse entendimento desde que nascemos, eu creio que já teríamos dado um salto, né? Porque a criança, ela tem a espiritualidade dentro dela. A criança tem os sentidos espirituais abertos. A criança tem visão. A criança tem sensibilidade. Só que ela é travada, ela é bloqueada no meio de uma cultura que desconhece a sua origem. Mas se nós tivéssemos esse entendimento, desde o momento em que nascemos, né?
e nós fôssemos orientados pelo nosso Pai, e se nós fôssemos submergidos em ambientes de unção, nós iríamos crescer. E você vai ver o exemplo do próprio Cristo. Jesus atingiu o seu estágio de consciência espiritual aos 33 anos. Porém, aos 12 anos, Jesus já estava ensinando os mestres da lei, os escribas e os fariseus. Eu oro para que esta geração acompanhe e siga os passos de Jesus. Eu creio que a igreja, de forma geral, sabe que Jesus assumiu o ministério dele aos 33 anos. Isso porque o sistema judaico tinha orientação espiritual de que somente aos 33 anos um jovem estaria pronto para assumir a sua espiritualidade e também para ser um mestre. E foi por isso que Jesus, não somente respeitando o sistema judaico, ele veio para cumprir tudo, mas Jesus estava respeitando o entendimento espiritual. Então, por mais que aos 12 anos ele estava ensinando os mestres da lei, estava ensinando os sacerdotes, ele respeitou, ele esperou o tempo de maturidade espiritual para iniciar o ministério dele. Apóstola, por que aos 33 anos? É porque aos 33 anos, respeitando todos os ciclos de 7 em 7 anos que nós temos para despertar os nossos sentidos espirituais, é aos 33 anos que se forma a consciência espiritual na sua totalidade. Isso para quem é normal como Jesus. Isso para quem é normal como Jesus. Jesus viveu a linhagem espiritual. Agora, muitas vezes a pessoa pode ter 60, 70, 80, mas não tem a sua consciência espiritual ativa. É por isso que a nossa escola, o Pai nos deu esse nome, Escola de Ativação Profética e Consciência Espiritual. Queridos, quero falar só um pouquinho para finalizar aqui. A importância de você estar em ambientes espirituais. A importância de você viver em ambientes de unção. Porque é a unção que vai destravar os seus sentidos espirituais. Se você está num ambiente onde a cauterização, um sistema onde tem a religião, onde tem a energia do anticristo, a sua mente ficará cauterizada. Agora a unção do Espírito Santo vai descauterizar, vai retirar o véu e vai abrir o entendimento, expandir a sua consciência. Então permaneça em ambientes espirituais, em ambientes que tenham a unção do Cristo. Amém? Oração por José Robério. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que não existe nenhuma maldição sobre a vida do José. Jesus levou toda a maldição e nós colocamos o José agora na frequência da bênção. Nós declaramos o Espírito Santo tocando na genética dele. Nós declaramos que ele está desligado de toda a herança de bruxaria. Replácia mantoflei de coble furque amastoplayer. Que o Espírito Santo se movimente agora. Nós desligamos toda a energia, todo pacto, toda aliança com bruxarias em alamanto, rebecou, pliaforquia, defou, de racia mantoplayer. De flow, de comblefur que amar. Nós falamos a esse Filho de Deus. Seja livre. Nós desfazemos todo pacto, toda aliança, toda oferenda que foi feito com bruxarias. Em nome de Jesus. Receba o poder de Deus. Receba a bênção do Pai. E declaramos que você está livre para viver no ambiente que Cristo te colocou. Nós trazemos sobre a sua consciência, sobre o seu DNA, sobre a sua genética, o sangue de Jesus,
que te purifica de todo o processo de iniquidades geracionais, que te purifica de todo o processo de heranças hereditárias. E declaramos que você é livre para escolher e para seguir o seu caminho em liberdade, em nome de Jesus. Alex Andressa, peço oração por mim, apóstolo. Em nome de Jesus, pastor Alex, eu declaro a ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Um alinhamento de reino vindo sobre você e a sua casa, o seu ministério. Eu declaro um ambiente de reino vindo sobre você. Alinhamento espírito, alma e corpo, alinhados ao Espírito Santo. O Espírito Santo toca na sua visão, pastor. Ramantoflei, e a visão espiritual se abre em nome de Jesus. O entendimento espiritual se abre em nome de Jesus. Replacia mantoflei de coblefurquená. Oração, irmã Cimere diz, oração por Vanderleia. Em nome de Jesus, nós desativamos o câncer. Oh, repasse a mantoflei. Desligamos esta enfermidade. Liberamos o perdão sobre a vida da Vanderleia. E liberamos a cura. Ser curada em nome de Jesus. Ser curada em nome de Jesus. Ser curada em nome de Jesus. Eu abençoo a família da Luzia Andrade e declaro saúde sobre a sua família, irmã Luzia, em nome de Jesus. Marlene Francisco, oração por José França. Nós declaramos, ativamos a libertação e a salvação do José. Nós declaramos o poder do Espírito Santo influenciando a mente do José em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo toque em nome de Jesus. Replace a manto. Eu abençoo a família de Patrícia Galvão. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida e também sobre a tua casa. Que vocês sejam abençoados espiritualmente, financeiramente, na sua saúde também. Receba a bênção em nome de Jesus. Replace a manto flow de cambla furque a manto player. Oh, repacho me coble furquená. Queridos, quando vocês sentirem no coração de gravar testemunhos, nas lives tem muitas pessoas sendo curadas. Eu sei isso por testificação do Espírito e também por algumas pessoas que testemunham, às vezes, através do WhatsApp, escrevendo ali. Mas se você sente de gravar um vídeo contando os seus testemunhos, que você foi curado na live ou que você recebeu cura por meio de uma palavra, você pode gravar o seu testemunho e eu estarei compartilhando no nosso canal do YouTube. Tá bom, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Agora coloque as suas mãos. Luci Ângela, peço oração pelos meus filhos Isaac, Israel, insônia e por emprego. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha e purifique a consciência, purifique todo o ser. Nós declaramos, desativamos a insônia e declaramos, em concordância com a igreja, em concordância com os ministros, de que a partir de hoje eles vão dormir normalmente. Ouça, Isaac, ouça, Israel, durma normalmente em nome de Jesus. Nós declaramos a porta de emprego aberta para a glória de Deus, em nome de Jesus. Coloque as suas mãos agora sobre o celular. Pega um copo com água se você quiser. Aleluia. Eu vou estar orando agora no coletivo. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos a bênção do Senhor sobre cada filho que está agora ao vivo e sobre aqueles também que vão ouvir o vídeo. Nós liberamos a unção e o poder do Teu Espírito, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo vida, trazendo prosperidade. Nós declaramos saúde sobre os Teus filhos, nós declaramos prosperidade financeira, nós declaramos liberdade de alma, liberdade no espírito, nós liberamos, aleluia, o favor do Senhor sobre o Teu povo. Desativamos as enfermidades, desativamos todo estado de miséria
e ativamos o fluxo do teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você que pegou o copo com água, Pai, em nome de Jesus, nós ativamos agora a unção do teu Espírito, que cumprirá um propósito específico de cura, de libertação, que cumprirá um propósito específico de ativação profética na área da prosperidade. Nós ativamos essa unção sobre o copo com água. Nós ativamos a unção sobre o lenço, sobre o pano, sobre a peça de roupa. Nós ativamos a unção agora sobre a mente, sobre o coração dos teus filhos. Que a água, a peça de roupa, o óleo da unção seja enviado para os hospitais, sejam enviados para as pessoas que precisam receber cura, que precisam receber libertação, que precisam receber prosperidade, que precisam também de um despertar espiritual. Eu libero o poder, o fogo do Espírito, a unção do Espírito, em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. 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 O vento do Espírito, o fogo do Espírito e as águas do Espírito, a ministração dos anjos sobre esta casa, sobre esta família, sobre a sua cidade, sobre o estado em que você representa. Norte, sul, leste, oeste do Brasil. Cidades do exterior que vão ouvir esta palavra. Receba um novo tempo, uma nova realidade. A realidade do reino dos céus. Nós declaramos paz, nós declaramos luz, nós declaramos a vida de Deus. Nós declaramos o favor do Pai sobre os territórios norte, sul, leste, oeste. Cada cidade, cada estado da nossa nação. Nós liberamos a ação do Espírito Santo sobre o governo do Brasil, sobre Brasília, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos: o Brasil pertence ao Senhor. Nós declaramos a chegada do reino dos céus sobre a nação brasileira e sobre as nações da terra. Amém, queridos? Muito obrigado pela sua presença. Podem continuar compartilhando sem moderação. Estarei também passando para o YouTube essa live, tá bom? Grande abraço a todos. Deus abençoe, um beijo no coração. E vamos lá, movimentar o reino. Vamos crescer em graça e em conhecimento.